Olá, caro aluno, bem-vindo a mais uma aula de comunicação. Dessa vez nós vamos continuar com os elementos da comunicação. Revisando aqui o nosso conteúdo, nós devemos lembrar que para existir uma comunicação é necessário haver 6 elementos: o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal e o referente, também chamado de contexto, certo? Sem esses 6 itens, faltando um deles, você não tem o que a gente chama de comunicação. Não tendo a comunicação, se a comunicação está prejudicada, a gente tem o que a gente chama de ruído. Então, ruído é qualquer problema, qualquer distúrbio que atrapalha a comunicação. Como a gente já falou, ruído nem sempre é barulho, barulho nem sempre é ruído. Ruído é tudo aquilo que atrapalha a comunicação. Então, qualquer coisa que atrapalhe você de se comunicar, de ouvir uma mensagem, tá certo? Mesmo que isso não se traduza em barulho, isso é um ruído. Da mesma forma, nem todo barulho é um ruído. Mesmo que você esteja ouvindo um barulho, se isso não atrapalhar a sua comunicação, não é um ruído. Ruído só ocorre se atrapalhar a comunicação, perfeito? Então vamos lá. Relembrando, emissor é aquele que produz a mensagem. Emissor é aquele que emite a mensagem, ele vai iniciar a atividade comunicativa. Já o receptor recebe a mensagem. É para ele que a mensagem está sendo destinada. Então é necessário entender quem é o emissor, quem é que está trazendo a mensagem e quem é o receptor que está recebendo. Vamos lá. Mensagem, como já foi falado, mensagem não é só informação, mensagem também é a forma como ela é transmitida. Então, para que você entenda uma mensagem, não basta apenas ouvir a informação ou ler a informação, mas também prestar atenção em como ela está sendo transmitida. Da mesma forma, quando você for emitir uma mensagem, quando você for emissor em uma comunicação, você deve se atentar de que não basta apenas trazer a informação. O objetivo do emissor também é fazer com que essa mensagem seja compreendida. Quanto ao código, nós sabemos que o código é fator crucial para a construção da identidade social. Você percebe que grupos tentam construir a sua própria forma de linguagem, o seu código, tá certo? Para que eles sejam, eles compreendam-se entre eles, tá certo? Isso vai formar uma identidade social. Por isso que você pode dizer que os skatistas se comunicam de uma maneira, alunos de determinada escola se comunicam de outra. Você pode observar que, às vezes, as crianças também constroem um código entre si, através de pequenos desenhos, por exemplo, tá certo? Para que só eles mesmos entendam o que eles estão escrevendo. Somente aqueles que conhecem o código da mensagem compreendam aquilo que estão lendo. Então, todos nós precisamos de um código compreensível, tá certo? Que todos aqueles que conhecerem esse código poderão se comunicar através dele. No Brasil, esse conjunto de signos se convencionou que seria a língua portuguesa. Então, se você conversa com alguém que conhece a língua portuguesa, você estabelece uma comunicação, porque ambos conhecem
o mesmo código. Quando não conhecemos o mesmo código, fica difícil a nossa comunicação. Ok? Então vamos adiante. Depois do código, nós temos o canal de comunicação. Canal, como o próprio nome já diz, é por onde a mensagem é enviada. É o meio físico em que circula a mensagem. Nunca haverá um canal só. Observa isso. Nunca vai haver um canal só. Porque, primeiramente, vai haver, quando eu comunicar algo, quando eu estiver falando com você, como eu estou fazendo nesse momento, numa comunicação falada, para começar a mensagem eu tenho um canal que é o meu organismo. No meu organismo eu tenho um aparelho fonador. O som que sai de mim, ele vai sair através desse canal, que é o meu organismo. Os meus pulmões, as pregas vocais, a boca, a língua, os dentes, a narina, tudo que permite com que a comunicação saia do meu organismo é um canal. Então, a minha boca é um canal, as minhas pregas vocais são um canal, os meus pulmões são um canal. Nunca haverá um canal só. Ao mesmo tempo, quando o som sai, ele precisa se propagar pela atmosfera. Então, a atmosfera também é um canal de comunicação. Você pode observar que se a comunicação ela fosse feita no vácuo, o som não iria se propagar. O som ele se propaga na atmosfera. Então, a atmosfera também é um canal de comunicação. E se eu estou transmitindo uma mensagem, ela vai chegar até você. Para que isso chegue, você precisa ter também o seu aparelho auditivo funcionando. Então, é necessário o meu aparelho fonador, a atmosfera, para que o som se propague. O som ele é emitido por ondas. O seu aparelho auditivo, tá certo? Tudo isso aí é um canal de comunicação. Então a gente poderia chamar de canais de comunicação. Você só me ouve porque tem um microfone aqui no computador, outro canal de comunicação. O gravador é outro canal de comunicação. O caixa do seu computador ou seu aparelho celular é outro canal de comunicação. A imagem na sua tela também passa uma mensagem. É outro canal de comunicação que a gente utiliza para que a comunicação tenha eficácia. Quando você escreve uma carta para alguém, que meios permitem a comunicação? Papel, canal de comunicação. A caneta, a mesa, a luz, tudo isso é canal. Entender o canal é compreender o ambiente físico que permite a comunicação. Então, o canal de comunicação nunca será um só. Por isso deveríamos chamar de canais de comunicação. Se você assiste a TV, qual é o canal? Não vai dizer que é a Globo, pelo amor de Deus. Globo é emissora. O canal é o aparelho de TV, a antena, a energia elétrica, os fios que trouxeram energia. Então, entenda bem, canal é o meio físico, é tudo aquilo que possibilita que a mensagem saia do emissor e chegue até o receptor. Tá claro isso? Então vamos lá. Contexto. O que é contexto? Contexto, que é o que a gente também chama de referente, se o canal é por onde algo é dito, o contexto é sobre o que algo está sendo dito, ou escrito, ou falado, ou seja, é o assunto. Então repare que mensagem e contexto são coisas diferentes. Mensagem é tudo que eu falar. O assunto é que é o contexto. Contexto é sobre o que eu estou falando. Qual é a diferença então de mensagem e contexto? Qual é a mensagem que eu estou transmitindo para você?
todas as palavras que eu falei, desde a primeira palavra que eu falei até a última palavra da explicação, tudo isso é a mensagem. Todas as palavras são a mensagem. O contexto é sobre o que eu estou falando. Sobre o que eu estou falando? Sobre teoria da comunicação. O contexto dessa aula é especificamente os elementos da comunicação: emissor, receptor, mensagem, código, canal, contexto e o ruído, que é o que atrapalha a comunicação. Mensagem é tudo o que é escrito ou falado ou transmitido, enquanto contexto é sobre o que está sendo falado, o assunto que eu estou falando, sobre o que eu estou falando, tá certo? Então, por exemplo, se eu for falar que o zagueiro foi escolhido para bater o pênalti e a bola bateu na trave, o contexto é o quê? O contexto é o futebol, é o assunto. Se a pessoa não souber absolutamente nada de futebol, vai entender a mensagem? Não vai. Então, a comunicação só é eficaz se o receptor souber do que você está falando. Então, repare bem, não adianta apenas transmitir a mensagem. Lembra quando eu falei, mensagem não é só a informação, mas é também a forma como ela é transmitida. Se você não se faz entender, mesmo que a pessoa ouça todas as palavras da sua mensagem, o que vai acontecer nessa comunicação é um ruído, ok? Então, na próxima aula, a gente vai dar prosseguimento a outros assuntos em respeito à teoria da comunicação e também como tornar a sua comunicação mais eficaz, ok? Até a próxima, essa foi a nossa aula de hoje.